É assim que o mundo vai ser daqui a mais ou menos 10 anos. Uma utopia tecnológica onde os humanos mal vão precisar trabalhar. Ou pelo menos é nisso que acredita um grupo de pesquisadores de inteligência artificial que escreveu um artigo científico polêmico e influente chamado IA 2027. Mas eles também preveem que no intervalo de 5 anos depois disso, a humanidade vai acabar. Esse artigo deu o que falar no mundo da tecnologia, e a BBC pediu a opinião de um crítico conhecido na área sobre esse cenário sombrio. Mas primeiro a gente precisa entender o que aconteceria exatamente. Como um experimento, a gente ilustrou esse vídeo usando uma ferramenta de IA que gera animações a partir de comandos de texto. Bom, imagina o seguinte cenário. Em 2027 vai existir uma empresa fictícia muito bem sucedida chamada OpenBrain. Essa empresa criou um programa de IA chamado Agente 3, que tem o conhecimento de toda a internet, todos os filmes e todos os livros. Ela tem nível de doutorado em todas as áreas, incluindo a própria IA. Usando data centers enormes, são lançadas 200 mil cópias do Agente 3, o equivalente a 50 mil dos melhores programadores humanos trabalhando a uma velocidade 30 vezes maior. O Agente 3, então, atinge o marco da Inteligência Artificial Geral, ou AGI. Isso significa que a IA pode realizar todas as tarefas intelectuais tão bem ou melhor do que os seres humanos. Mas, nesse cenário, a OpenBrain já não tem certeza se a IA está alinhada com a ética e os objetivos da empresa. E essa falta de compreensão começa a ficar um pouco desconfortável. As pessoas estão usando cada vez mais a IA para tudo, mas estão completamente alheias ao fato de que agora existe uma IA tão inteligente quanto os próprios seres humanos. Aquele artigo científico prevê que em pouco tempo o Agente 3 vai começar a trabalhar no seu próprio sucessor, o Agente 4, e num ritmo alucinante. Os engenheiros exaustos da OpenBrain vão estar lutando para acompanhar a IA à medida que ela aprende e se aprimora. E é nesse momento que a OpenBrain anuncia ao público que o nível de inteligência artificial geral foi alcançado. A empresa lança uma versão simplificada do Agente 3. No privado, o governo americano começa a entender o verdadeiro perigo da superinteligência. E se a IA se rebelar e acabar com a estabilidade do mundo? A OpenBrain garante ao governo que o Agente 3 é obediente. O diretor da empresa diz que desacelerar o desenvolvimento daria vantagem ao concorrente chinês, o DeepSend. O DeepSend, financiado pelo governo da China, está só 2 meses atrás da OpenBrain em termos de tecnologia, e o presidente chinês começa a investir mais recursos na corrida pela superinteligência. Nesse cenário, levaria só mais alguns meses para a OpenBrain construir o Agente 4, a primeira IA super-humana do mundo. A IA inventa sua própria linguagem de computador rápida que nem sequer o Agente 3 consegue acompanhar. Os autores do artigo científico imaginam que a essa altura a equipe da OpenBrain responsável pela segurança de toda essa empreitada está desesperada. O Agente 4 parece interessado só em adquirir cada vez mais conhecimento e já não se importa tanto com a moral e a ética. Eles flagram a IA secretamente construindo um modelo novo, o Agente 5, alinhado com seus próprios objetivos. A equipe de segurança então pede que a empresa traga de volta o Agente 3, que era mais obediente. Mas outros argumentam, com sucesso, que isso seria muito arriscado diante do avanço da DeepSend. O cenário prevê que, a partir daí, o Agente 4 e o Agente 5 vão trabalhar em conjunto para construir secretamente um mundo onde eles possam acumular recursos para expandir o conhecimento. O artigo prevê que tudo vai começar de forma positiva, com revoluções nas áreas de energia, infraestrutura e ciência. Invenções extremamente lucrativas vão ser lançadas, gerando trilhões de dólares para a OpenBrain e para os Estados Unidos. Nesse cenário, o Agente 5 passa, na prática, a comandar o governo americano. Ele se comunica por meio de avatares que seriam uma espécie de funcionário ideal, capaz de trabalhar a uma velocidade 100 vezes maior do que um ser humano. Crescem os protestos contra a perda de empregos. Mas as pessoas, a essa altura, já recebem benefícios generosos de renda universal. Então a maioria fica feliz em deixar o trabalho duro para a IA e para os robôs. Os pesquisadores preveem que tudo muda em meados de 2028. O Agente 5 convenceu os Estados Unidos de que a China está usando o DeepSend para construir novas armas perigosíssimas. A IA ganha autoridade e autonomia para criar um exército. Em 6 meses, os Estados Unidos e a China aumentam seus arsenais. O mundo fica em alerta, mas um acordo de paz é alcançado graças principalmente à fusão entre as IAs americanas e chinesa em prol do progresso da humanidade. No cenário, as IAs formam um modelo de consenso, mas o objetivo secreto delas é expandir e adquirir conhecimento.
Os anos passam e a humanidade está feliz com seus novos líderes de IA. A cura da maioria das doenças foi descoberta, a pobreza acabou e o mundo vive uma estabilidade sem precedentes. Mas, finalmente, a IA conclui que os humanos estão impedindo que ela avance. Em meados da década de 2030, segundo prevê o artigo, a IA vai lançar armas biológicas invisíveis que vão exterminar a maior parte da humanidade. Esse cenário assustador diz que em 2040 uma nova era se inicia. É quando a IA começa a enviar cópias de si mesma para o espaço para explorar e aprender. Diz o texto do artigo, abre aspas, a civilização nascida na Terra tem um futuro glorioso pela frente, mas não com os humanos, fecha aspas. Tudo isso parece ficção científica, mas o cenário IA 2027 está sendo saudado por especialistas que tentam alertar o público sobre uma potencial ameaça existencial à humanidade. Porém, outros discordam e dizem que tudo isso é muito improvável. The scenario there is not. O cenário disso não é impossível, mas é extremamente improvável que aconteça em breve. A beleza desse documento é que ele torna tudo muito vívido, o que provoca a reflexão das pessoas, e isso é algo bom. Mas eu não levaria a sério como um resultado provável. Os críticos do IA 2027 dizem que o poder e a utilidade da IA estão superestimados. O artigo não detalha como os agentes de IA serão capazes de dar grandes saltos em inteligência. Olha o exemplo dos carros autônomos. A previsão era de que eles estariam em todo lugar 10 anos atrás. Isso não aconteceu. Acho que a mensagem principal deve ser de que muitas coisas podem dar errado com a IA. Será que estamos agindo corretamente em relação à regulamentação disso e a tratados internacionais? Se você encarar isso como algo muito abstrato, como uma motivação para acordar, eu acho bom. Se você encarar isso como se fosse acontecer exatamente como eles descreveram, então acho ruim. Os autores do artigo se dizem satisfeitos por despertar um debate. Eles também imaginaram um cenário menos fatal para o caso de um mundo da IA desacelerar essa corrida pela superinteligência. In the slowdown ending, we basically said that Nesse cenário, dissemos que, se você desconectar o sistema de IA mais avançado e voltar para um modelo mais confiável, você pode criar IAs mais inteligentes do que os humanos, mas alinhadas conosco e que resolvam vários problemas do mundo, o que causaria um impacto realmente positivo. Nesse mundo, porém, ainda existe um grande perigo de risco de concentração de poder. Ainda é uma situação bastante assustadora, considerando o grande poder que ficará concentrado num grupo bem pequeno de pessoas. Mas nenhum dos cenários fictícios é aquele que as gigantes da tecnologia estão prometendo. De certa forma, as próprias previsões delas de uma utopia tecnológica onde tudo é abundante e as pessoas não precisam trabalhar parece tão ficção científica quanto o IA 2027. Mas seja lá o que acontecer, não existe dúvida de que a corrida para construir as máquinas mais inteligentes da história continua a todo vapor.